você se derreteu e se atirou, me envolveu, me pegou, conferiu que era seu. É verdade, eu reconheço, tantas fiz, mas agora tanto faz. O perdão pediu seu preço, meu amor. Eu te amo e Deus é mais. Pois é, professor Celso aqui de novo. Vamos falar sobre um tema muito importante e interessante para a educação e que de alguma forma às vezes se passa assim meio incompreendido, né? A educação, a princípio, ela tem que ser ética e ela tem que ser moral. E raramente a gente encontra esses dois temas trabalhados e falados da forma que eu vou colocar agora. Se a gente considerar que alguma coisa ética é alguma coisa que fazemos em prol de um coletivo, tipo, tem um condomínio, tem regras. Se eu sou capaz de respeitar as regras que eu entendi ser coerente para o meu condomínio, eu estou sendo ético. Se eu jogo o lixo lá no lugar certo, recolho na hora que tem que recolher o lixo, se eu uso o elevador certo na hora de fazer o serviço ou não, coisa e tal, né? Até mesmo um bom dia para as pessoas, né? No sentido de favorecer que a coletividade, né? Que dentro da coletividade cada pessoa então possa se sentir bem, melhor, valorizada, não é isso? Então, os acordos éticos são para evitar dissabores, né? Evitar aquelas situações que alguém inadvertidamente, de repente, sai com um cachorrinho e deixa o cachorrinho fazer um cocô ali, poxa, bem perto daquele apartamento, ou fazer um xixi, e a pessoa vai embora, né? Aí nós temos dois casos interessantes. Aí aparece também a questão da moral, né? Porque a moral é quem vai sustentar a ética. Isso é muito importante. Então, já que estamos falando de ética, para que fique bem claro, a ética é uma forma de preservar o bem-estar, a felicidade, a alegria, a harmonia do coletivo, ok? Agora, é claro que isso está subjugado ao que cada uma pessoa traz de espiritual dentro de si. Eu poderia falar de valores, né? Valores pessoais. Não está tão distante, mas eu prefiro falar de espiritual, porque essa questão da moral é aquela do indivíduo com ele mesmo. Porque do mesmo jeito que se trava uma luta em sociedade para que a sociedade melhore, para que as coisas sejam melhor aproveitadas, melhor direcionadas, coisa e tal, desse mesmo jeito o ser humano em si, ele também tem a sua jornada. E essa sua jornada depende muito dessas suas ações, da sintonia, da harmonia, né? De como ele consegue viver consigo mesmo. Isso é a questão moral. Então, uma pessoa que chega ao ponto de descer com o cachorrinho, ninguém está vendo, é de madrugada, e o cachorrinho foi lá e fez um xixi no tal lugar. Ele olha para um lado, olha para o outro, ele não vê ninguém, mas ele olha por olhar, não há necessidade, ele compreende que ele tem que pegar, limpar aquilo dali, porque ele vai se sentir bem como pessoa fazendo essa coisa certa. Então, essa é uma pessoa moralmente evoluída.
Então, quando se trata de escola, logicamente, a escola tem que trabalhar esses dois aspectos. Se a escola prepara o indivíduo para o trabalho, nesse momento ela está com o pé lá na ética, porque a coletividade vai precisar daquele ser que está se formando, que está se desenvolvendo, e na escola ele está aprendendo os pré-requisitos para chegar um momento tal para poder entrar no mercado de trabalho, dar a sua contribuição, né, para que a sociedade se mantenha, cresça, se desenvolva. Tem um aspecto ético. Agora, o aspecto moral que tem que estar também presente na escola é o aspecto espiritual do indivíduo, né? Não estou falando de religião. Religião é outra coisa totalmente diferente, tá? A religião, de um modo geral, existe uma cartilha, ou melhor dizendo, existe uma doutrina. As pessoas são levadas a acreditar que existe um céu, um paraíso, um outro local que vai ser usufruído após a morte, e neste livro está escrito como se faz para chegar lá. Então, claro que o que está escrito ali como se faz para chegar lá, muitas das vezes ajuda também a pessoa a viver aqui. Então, se a pessoa vacila muito, né? Não tem ética, não tem moral, e de repente ela é tocada pelo aspecto religioso, começa a seguir a ética daquele livro, não é? Começa a amar a Deus, amar o próximo, todas essas coisas. Então essa pessoa, a princípio, já começa a viver melhor aqui. Mas isso, existem as instituições preparadas para fazer isso, são as igrejas. Se fazem ou não fazem, não vamos entrar nesse mérito. Mas a princípio é para fazer, né? E dessa forma estão fazendo um grande papel para a humanidade, para esse ciclo evolutivo, né? Que nós passamos, né? Não vou chamar de ciclo evolutivo, eu vou chamar praticamente de um capital evolutivo, né? Porque a gente vai acumulando esse evolucionismo, né, esse aprendizado, a gente vai acumulando com o tempo. Agora, como trabalhar isso na escola, né? A ética flui de uma maneira mais fácil. A gente consegue botar regras, muitas escolas têm lá, né, uns combinadinhos, coisa e tal, aquele é um quadro ético, né? Infelizmente ainda há pouco trabalhado os conceitos, mas está lá. Temos que também dar vazão à questão moral. E a questão moral, essa é muito difícil educar no coletivo. A gente pode iniciar no coletivo, mas a gente tem que estar pronto para dar atenção individual, porque ela valoriza muito a diferença e as condições de cada indivíduo, cada aluno que está ali para se aprimorar. E a escola precisa pensar nisso também. Só que as escolas não estão pensando nisso. Algumas poucas escolas ainda se dão ao luxo, né? E eu digo assim, uma coisa fantástica que eles fazem é botar uma pessoa, uma orientadora educacional, ou orientador educacional, um setor, um segmento que esteja lá, orientação educacional, pessoa especializada, onde o aluno entra, senta, conversa, o pai, a mãe vem, entra, senta e conversa. E nesta conversa, pessoal, nós estamos aos poucos trabalhando a questão moral e vamos ajudando este indivíduo que traz suas mazelas de vida, como todos nós trazemos, e ali dentro da escola ele vai encontrando maneiras de ler o mundo de uma forma mais coerente, de acordo com conforme ele vai construindo seus princípios interiores, né? E quando a gente dá uma aula assim coletiva, um pega alguma coisa, outro pega outra, isso é mínimo, é muito pouco. Então há sim essa necessidade de um professor ou um profissional
normalmente seria um professor experiente dentro do segmento assim, né, daquilo que esse aluno precisa. Eu diria que é muito difícil, porque o professor, de um modo geral, ele não se prepara para isso, porque isso são coisas que vêm com a vida, com o tempo. Muitas das vezes o professor é expert na sua disciplina, mas ainda é uma pessoa nova. Tem princípios para passar? Tem, então tá legal. Mas muitas das vezes ainda não tem. E consegue até ser um bom profissional. E também não podemos deixar a coisa ficar como se fosse algo extra. Hoje eu já sou professor, então eu sou professor, eu atendo o aluno aqui na sala e como que eu vou dar assistência aos alunos fora daqui? Gera uma certa dificuldade. Então é importante que dentro da escola exista esse mecanismo, né, que permita esse aluno chegar, trazer sua situação, seu problema, conversar e sair dali com um pouco mais de aprimoramento em relação ao aspecto moral. Então, isso é muito importante. E aí, lógico, já que estamos falando disso, e quando eu falo que não estou falando de religião, não é questão de botar ensino religioso dentro da escola, não é isso que vai fazer as mudanças, que a igreja trabalhe esse aspecto. Agora, uma coisa que em qualquer espaço social, todos deveríamos aprender a pôr em prática, mas é onde entra a nossa maior dificuldade. Porque a partir do momento que um indivíduo consegue caminhar evolutivamente, crescer nessa função, né, ou nesse setor chamado amor, amar, pronto, esse é o auge. Porque essa pessoa consegue com muita tranquilidade ser ético e ser moral. E ainda consegue ser religioso, mesmo que nem vá na igreja, mas tem amor. E o amor, ele por si só, ele já é algo que incute, né, que engloba, né, a pessoa ser ética, ela vai ser amorosamente ética, ela vai ser amorosamente moral. E nesse sentido, pessoal, é o ensinamento mais avançado que existe. Então, se as escolas conseguirem trabalhar essa questão do amor, não estou falando de emoção, né? Tem gente que já se contenta pensando que o sentimento, o amor, isso não é uma questão de sentimento e de amor. Isso é uma questão muito mais além do nosso mental superior, mas que tanto as crianças como qualquer outro ser humano tem essa capacidade, tem essa potencialidade e ela precisa ser trabalhada, despertada, e isso é muito importante. Então, como professor Celso é presidente do Conselho Municipal de Educação, e o Conselho Municipal de Educação tem eleição agora, dia 3 de novembro, então essa minha fala não deixa de ser também mobilizadora para que quem ouvir este vídeo possa se sensibilizar no sentido de, vamos lá, vamos participar, vamos praticar amorosidade, vamos cuidar das pessoas, dos profissionais, vamos ajudar, né? Então, esse ajudar nesse sentido já está envolvendo essa questão da amorosidade, ok? É claro que, infelizmente, teria que falar muito mais, muito mesmo, por conta de que nós temos um sistema que ele não tem esses aspectos que eu estou comentando, né? A partir do momento que a gente tem um político que ganha um salário muito alto, né? A gente tem pessoas que estão dentro do segmento político defendendo sua manutenção no cargo, fica 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, né? Porque está usufruindo, né, economicamente daquele cargo. Não é disso que o professor está falando, né?
Estou falando de ser conselheiro. Ser conselheiro é uma coisa mais top de linha, porque o conselheiro pode se dizer um bom político, né? Porque ele não tem salário, ele não é remunerado, mas nem por isso seu trabalho tem que ser desprestigiado, porque é o trabalho mais essencial dentro de uma sociedade. Então, nós somos aqueles representantes, né, que lá numa vida assim mais primitiva, a gente falava muito nos anciões, né? Então, eram as pessoas com algum grau de sabedoria a mais que ajudavam na orientação no dia a dia, né, de como as coisas aconteciam, né? Eu gosto de lembrar muito um segmento assim, né, não um segmento, mas uma fala, né, de que para se educar uma criança precisa-se de uma aldeia inteira ou de uma comunidade inteira para se educar uma criança. Então, os conselhos, que é representante desta comunidade, ele tem que realmente ter o seu destaque dentro da sociedade, porque ele é as mãos e os olhos e a boca da sociedade. Então a gente tem que estar aí realmente prestigiando, tá? Precisa-se de uma aldeia para educar uma criança, uma aldeia inteira. Então que a gente possa refletir quanto a isso e que o nosso Conselho Municipal de Educação, quiçá ainda dentro deste ano, possa ter sua estrutura física, financeira, material e humana operando adequadamente, né? E para isso eu não estou mobilizando ninguém, não estou fazendo praticamente nenhuma mobilização, eu estou apenas solicitando, né? Solicitando que o Ministério Público, que a Câmara Legislativa concedam esta condição à comunidade, ter o seu Conselho Municipal de Educação em condições de atuar. Porque o Conselho Municipal de Educação só não está em condições melhores de atuar por falta de cumprimento da lei, né? Aí não é mais uma questão de pedir, vamos mobilizar, vamos conseguir. Não, pessoal, é cumprimento da lei, cumprimento da lei. Então, se os políticos não tiverem ética e não tiverem moral, os conselhos vão continuar às traças. O local de manifestação da autoridade, da sociedade, vai continuar abafada no relento, né, ao léu. Então, precisa-se que a ética, infelizmente as escolas trabalharam pouco essas pessoas, mas a ética e a moral, né, e quiçá o amor, faça com que os políticos cumpram a legislação e que as instituições responsáveis por isso assumam seu papel e faça de vez isso acontecer antes do final do ano, porque se a gente for esperar questões de, tem as eleições, tem... Não, isso era para ter sido em 1994, está atrasado, é tardio, então não tem por que esperar, tem que se fazer agora. Então é uma questão de ética, né? Eu não vou também dizer que eu estou apelando, eu estou informando, Câmara Legislativa, veja o Executivo, né? O que o Executivo está deixando de fazer. Ministério Público, faça também a sua parte em relação ao que tem que ser feito para que o Executivo cumpra o que está determinando a lei. Só isso. Agora eu estou falando em nome da minha comunidade, tá? Eu sou já um ancião e me sinto muito à vontade, tranquilo, para falar como eu estou falando agora. E sou um cidadão. E a gente tem que cada vez mais botar em prática aquilo que é o salto evolutivo social que a nossa comunidade alcançou. E nós alcançamos esse nível. Nós temos sistema municipal de ensino, dentro nós temos conselhos dentro do sistema municipal de ensino, porque nós temos escolas, e as escolas têm seus conselhos, e os conselhos também fazem parte do sistema municipal de ensino. Temos a Secretaria de Educação
e temos o Conselho Municipal de Educação. Então, existe toda uma estrutura sistêmica, onde eu posso falar sobre isso, sistema, uma estrutura sistêmica pronta para melhorar a qualidade do ensino. E isto não está acontecendo por conta de negligência política que até hoje não deu para o Conselho Municipal de Educação estrutura para o mesmo funcionar, como preconiza a lei. Ok? Então eu encerro aqui, espero que dia 3 a gente consiga renovar nosso pessoal e que todos cheguem com bastante energia. O professor Celso pode até não estar presente, não importa, mas trabalharei sempre nesta linha até a gente ver o nosso Conselho Municipal de Educação realmente sendo representativo da comunidade. Ok? Grande abraço a todos.